Graças e paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Antônio Ribeiro. Vamos para mais um EBD, dessa vez a EBD 10, cujo tema é Deus é paciente. Então nós vamos estudar aqui um atributo interessante de Deus, que é a paciência, que através da paciência ele vai alongando o seu dia do juízo para que todos sejam salvos. Como diz aqui o texto áureo da lição, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, que fala assim: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Amém? Vamos orar. Amado Deus e maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, onde nós vamos estudar a escola bíblica, Pai, dessa vez sobre a paciência de Deus. E, ó Deus querido, nos abençoe, que Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, para que tudo que nós formos aprendendo, Senhor, nós possamos aplicar no dia a dia da nossa vida. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Então, o próprio texto fala que o Senhor não retarda a sua promessa. Embora muitos acreditam que, pelo passar do tempo, isso não vai acontecer mais. Como foi na época de Noé, por exemplo? Noé foi anunciando, passaram 10 anos, 20 anos, 30. Quando passou 50 anos, as pessoas achou que ele, onde já se viu, ele está falando isso há tanto tempo, isso nunca acontece. E agora também, Jesus veio, passou 100 anos, passou 200, passou 500, 1000, 2000 anos. E por conta disso, muita gente acha que isso não vai acontecer. Se tivesse acontecido, já tinha acontecido. Muitos fizeram teste, né? Lembra que tinha aquele ditado, né? 1000 anos chegará, mas 2000 não passará. Então, quando foi no ano 2000, houve aquele alvoroço, aquela expectativa, aquela espera. Teve gente que se desesperou, achando que realmente era aquela época. E Jesus não veio, né? E a paciência de Deus continua esperando que o homem se arrependa para que então ele possa ser salvo. Então o autor trabalha aqui com diversos pontos. Por exemplo, ele diz que a paciência, né, transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. Fala que virá repentinamente, fala que cumprirá a sua palavra, que dará a vitória e que recompensará os trabalhadores da sua obra. Então, é um Deus paciente, né? Em ação, como ele vai usar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 50 a 58, né? Então ele transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. Por quê? Porque o homem não vai poder viver com Deus nesse corpo, esse corpo corruptível, né? Esse corpo sujo, esse corpo que representa o pecado. Então, o próprio Deus vai transformar o corruptível em um corpo incorruptível. Um corpo de glória que tipifica, então, a glória de Deus, para que o homem possa viver com Ele nos céus. E Ele virá repentinamente, porque, como diz o texto no verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Então ele virá repentinamente, né? Virá como um ladrão que não avisa. Deus ele vem falando, falou pelos profetas, falou através dos seus filhos, do seu filho, através dos apóstolos, e vem falando através dos pregadores. O evangelho vem sendo anunciado, e ele vem dizendo: olha, vai ser repentino a minha vinda. Ele diz que vai ter alguns sinais, mas embora a gente vê alguns sinais, as pessoas não acreditam que possa revelar uma possível vinda de Jesus. Por exemplo, o sinal da frieza humana, né? Onde a gente vê pais matando filhos e vice-versa, onde a vida está sendo desvalorizada a cada segundo. Então pode ser um sinal, sim, mas as pessoas preferem não acreditar que isso seja um sinal. Mas ele virá repentinamente. O autor também fala que ele cumprirá a sua palavra. Na verdade, o autor ele faz aqui em 1 Coríntios 55, 56, ele faz menção à palavra de Isaías, né? Que está lá em Isaías 25:8. Aqui é menção a Isaías, né? Ele fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, né? Então ele faz menção a Isaías, que tinha profetizado a vinda, né? E que Jesus já veio e venceu a morte. Então todos aqueles que estiver com Jesus também viverá eternamente, né? A promessa foi cumprida em Cristo Jesus e vai cumprir na vida de todos aqueles que aceitarem Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, né? Que também vencerão a morte, vencerão essa morte e terão então a vida eterna com Cristo. E ele fala da vitória, né? É a sequência do vencer a morte, quer dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Deus paciente é assim. A vinda do seu filho é como se ele esperasse sempre um pouco mais, para que aqueles que ainda não decidiram por Cristo venham a se decidir, venham a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que seja vitorioso também no dia final. Ele também fala aqui da recompensa àqueles que trabalham na sua obra, né? E ele cita, o autor cita aqui um texto muito comum, né? 1 Coríntios, que o texto traz aqui 15:58, que diz assim: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil ou não é vão. Então, Deus ele vai recompensar todos aqueles que têm atuado na sua obra, né? Deus é um Deus maravilhoso. Nós não somos nada, né? Tudo que somos, nós somos por conta da misericórdia de Deus. Ele não teria obrigação nenhuma de nos dar nada, mas pela sua misericórdia e bondade, né? Através dessa sua paciência, ele vai nos dando oportunidade para que nós um dia sejamos salvos e sejamos então recompensados de tudo aquilo que nós fazemos no seu reino aqui. Nós teremos os nossos galardões, né? Diante daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. O que você tem feito para Deus? Você tem participado na obra dele? É interessante isso, nós participarmos na obra do Senhor.
Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá a cada um dom para que nós possamos servir. E é interessante que nós sejamos servos do Senhor, né? Não pelo que nós iremos receber, mas pelo prazer de fazer valer o título de servo do Senhor. Agora o autor vai falar aqui: o tempo que temos evidencia a paciência do Senhor. O tempo que temos evidencia a paciência do Senhor. Então, né, ele usa o texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. E, irmãos, como as pessoas, elas confundem a paciência com a inexistência do juízo de Deus. Por quê? Porque foi assim na época de Noé também. Noé pregava, o tempo foi passando e as pessoas não acreditavam que isso ia acontecer. Mas um dia aconteceu. E no nosso tempo também, Jesus veio, anunciou que era urgente. Passaram 100 anos, 200, 500, 1000, 2000 anos, e as pessoas, quanto mais passa o tempo, ao invés delas acreditarem na paciência e na misericórdia de Deus, mais elas desacreditam e dizem: já faz muito tempo, isso não vai acontecer. Isso é mais uma pregação, mas não vai acontecer. E os irmãos lembram que no ano 2000 houve uma grande expectativa de que poderia ser aquela época. Tinha até um ditado: 1000 anos chegará, mas 2000 não passará. E no ano 2000 ficou realmente aquela espera: será que vai ser agora? E não foi. E mais um motivo para muita gente desacreditarem. Mas na verdade é o contrário. Isso significa o quê? A paciência de Deus. Por isso que Ele vai estendendo, porque muita gente haverão de ser salvos ainda, porque ainda não conheceu a palavra, porque ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então as pessoas devem enxergar essa extensão, né, do julgamento não como uma coisa que não vai acontecer mais, mas algo que vai acontecer sim, algo que vai acontecer, né? E Deus está estendendo justamente porque Ele é bom, e essa paciência mostra a sua bondade e a sua misericórdia. E alguns versículos aqui do texto, né? Verso 6, por exemplo: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos deu para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Então, a paciência dele não é para nós relaxarmos e desacreditarmos da vinda de Jesus. Pelo contrário, é para que a gente se apegue ainda mais ao amor desse Deus para conosco, que a paciência reflete o amor dele, evidencia, né, que ele nos ama e que está dando mais oportunidade para aqueles que ainda não decidiram por Jesus como seu Senhor e Salvador. O autor também ele vai falar aqui
da pedagogia da paciência do Senhor, trazendo aqui diversos subtópicos, né? Ele usa a segunda carta de Pedro, capítulo 3, e nessa porção aqui ele fala do verso 1 ao verso 9. E dentre esses tópicos ele vai falar que a palavra dele é a verdade, né? A palavra dele é a verdade. A unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento testificam isso, a sua palavra, a paciência de Deus, né? A autoridade foi firmada na Torá, confirmada em Jesus e testemunhada pelos apóstolos. Ele vai falar também da cristocentridade de Jesus como Senhor de todas as coisas, tanto no Velho como no Novo, lá está Jesus Cristo, desde a criação estava Cristo, que se manifesta para o povo hebreu também, e se manifestou entre nós com a sua vinda na plenitude dos tempos. Ele vai falar da contestação dos homens, porque segue os seus próprios desejos. Por que as pessoas não aceitam Jesus? Muitos não aceitaram ainda, porque eles seguem os seus próprios desejos. Deus é bom, misericordioso, paciente, mas tem pessoas que optam em seguir os seus próprios desejos. Então a contestação deles são contestações infundadas. As contestações vão sempre no sentido de querer fazer o que eles querem fazer. Eles nunca vão aceitar a palavra de Deus, né? Eles sempre contestam no sentido de fazer valer o que eles querem viver e ser. Ele fala também da vida sem submeter o senhorio de Jesus, né? As perguntas premeditadas não são para esclarecerem, mas para zombar da cruz. Muitas vezes as pessoas filosofando, né, fazem inúmeras perguntas e questionamentos acerca da existência de Deus e da fé, mas essas perguntas, elas vêm de forma distorcida, premeditadamente, né? Não para tentar esclarecer alguma coisa, mas para zombar mesmo da fé. Então eles não são perguntas assim, de forma ingênua, né? Como um ignorante não conhecer um assunto, mas são perguntas, né, de uma forma dolosa. Elas vêm de uma forma dolosa, como quem não aceita verdadeiramente a fé. Ele vai falar também da surpresa no dia do juízo, porque não vão receber a vinda do Senhor. Então vai ser uma grande surpresa para aqueles que distorcem, né, que questionam, mas nunca aceitam, porque no dia do juízo eles não vão perceber a vinda do Senhor, até porque eles não têm sensibilidade de perceber os sinais. Eles vão estar sempre com a mente fechada, né? Sempre na escuridão. A temporalidade de Deus, que está no controle de tudo, mas que age na plenitude dos tempos, como na vinda do Verbo que se fez carne. Então Deus, ele tem controle de tudo, e ele faz tudo no seu tempo certo, né? Como o tempo que ele enviou Jesus, era aquele tempo, era na plenitude de enviar, ele enviou. Então Deus não é um Deus que está assim, que age de forma desordenada, ilógica. Não, ele tem o tempo certo para fazer todas as coisas, e no tempo certo também virá o juízo, né? E as pessoas que não aproveitar essa paciência, né, essa oportunidade que Deus tem dado, certamente irão perecer. Por fim, a promessa de Deus que nunca falha, mas que importa que todos os homens sejam salvos, né? Quando ele fala lá aos Timóteo, né, ele fala que Deus importa que todos os homens sejam salvos. Então
Então, por isso que nós temos que orar para aqueles que estão nas trevas, né? Que o próprio Deus importa que todos sejam salvos, e nós temos que orar então para a salvação dessas pessoas. Às vezes começa na nossa casa, às vezes no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos parentescos, enfim, amigos. Nós temos que orar para essas pessoas, para que eles aproveitem essa paciência de Deus, essa oportunidade, e sejam salvos. Por fim, o autor vai falar sobre o anúncio do dia do Senhor, revela a sua paciência. 1 Pedro 3, 10 a 18. Ele fala: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, esse sinal vai ser bem visível, mas vai ser já no acontecimento, né? No acontecimento. Então, nós temos que ter Cristo bem antes desse grande sinal aqui, onde tudo vai estar desabando, né? E ele fala no verso 15: considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Pedro falando, né, dessa salvação. E ele continua no verso 17 dizendo: guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios. Então, se há aqueles que falam do Evangelho, da verdade para a salvação, da paciência do Senhor, né, que é real, por outro lado, há aqueles que falam de forma diferente, né, de forma contrária, de forma a negativa do Evangelho, né? Sempre tentando defender ou justificar a inexistência de Deus e, sobretudo, do juízo de Deus. Então, todos esses séculos que se passaram, desde a vinda de Jesus até os nossos dias, revela a paciência de Deus, né? Pedro, ele nos motiva a viver uma vida em santidade e sermos irrepreensíveis, nos esforçando na fé e esperança para resistir ao presente século e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que assim seja a nossa vida, uma vida em que nós possamos aproveitar a oportunidade e manter a nossa vida uma vida santa, uma vida crescendo, né, na graça e no conhecimento, mas sobretudo uma vida que ora para aqueles que ainda não conhecem Jesus e uma vida que prega a palavra para aqueles que ainda não conhecem Jesus, falando do amor de Deus e de como Deus é paciente. Olha, Deus é tão paciente que esperou que eu viesse até agora falar com você, para falar do sacrifício que Jesus fez ao morrer para cancelar os seus pecados. Que nós possamos ser esse fomento para aqueles que ainda não têm Jesus, falando da paciência de Deus para o mundo. Amém? Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado, Pai Celestial, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, Deus, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ó Pai, 15, a primeira carta aos Tessalonicenses, 5, e também a segunda carta de Pedro, capítulo 3, que fala, ó Pai, da paciência de Deus, mas também da emergência, ó Pai, em orarmos, em falarmos do Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Nos abençoe, ó Pai, nos dê cada vez mais santidade, conhecimento na Tua Palavra e, sobretudo, mais responsabilidade e iniciativa de pregar a Tua Palavra. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham um excelente dia na presença do Senhor Jesus.